Silvana, tudo bom, Silvana? Uma pessoa com deficiência de vitamina B12 e ferro, devido a uma síndrome de ardência bucal por tomar o medicamento para gastrite, com isso ela tem poucos glóbulos vermelhos, certo? Então, se o coronavírus se alimenta dos glóbulos vermelhos e faz com que os glóbulos levem o coronavírus para o pulmão, o que essa pessoa tem que fazer para melhorar e se preparar para o vírus? É uma pergunta complexa, porque existem alguns estudos, né, que mostram realmente que ele se liga à hemoglobina e tal, mas é algo ainda um pouco controverso, né, e que teoricamente é o que a gente tem lido, mas a gente não sabe muito bem ainda, né, como ele funciona, né. Teoricamente ele teria aquelas lesões em vidro fosco, em vidro polido, por causa desse rompimento das hemácias do pulmão e tal, mas isso aí ainda é discutível, ainda realmente é muito complexo, né? O que a gente sabe é que o coronavírus ele causa um processo inflamatório muito grande, principalmente no endotélio vascular, né? O endotélio vascular é o maior órgão que nós temos no corpo, ou seja, ele afeta o maior órgão que nós temos no corpo. Se a gente pensa na pele como o maior órgão, se você aprendeu na escola qual é o maior órgão do corpo que nós temos, a pele, não é. É o endotélio vascular. O endotélio vascular é aquela porção interna dos vasos, né, que tem vários hormônios, várias substâncias ali, tem uma complexidade muito grande em relação à interação com o nosso organismo. Então, o que nós sabemos é que ele causa um processo inflamatório endotélio vascular, está muito bem documentado esses estudos, né? E que por isso que você precisa tomar um cuidado até com vasculites e a possibilidade também de você desenvolver complicações por causa das suas vasculites são grandes, como por exemplo você ter embolia, tromboembolismos, né? Ou a formação de trombos em membros inferiores causando tromboembolismo pulmonar. É uma possibilidade. Uma outra situação também que a gente lê muito sobre coronavírus é a questão de como você produz a chamada tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas não dá para criar um ambiente que faça uma vasoconstricção seletiva, que a gente chama, a nível de alvéolo pulmonar, direcionando o sangue para o alvéolo bom e vasocontraindo o sangue, ou seja, havendo uma contração do vaso nos alvéolos ruins. Então, como você tem uma quantidade muito grande de citocinas inflamatórias circulantes pelo corpo, você acaba não tendo essa vasoconstricção seletiva fisiológica, que é uma resposta de proteção do organismo para que o sangue ele não fique desoxigenado. Ou seja, você acaba tendo uma vasodilatação do sangue em todos os alvéolos bons e alvéolos ruins, e isso faz então com que seu sangue não fique adequadamente oxigenado. Por quê? Porque o sangue vai passar tanto para o alvéolo que está comprometido, não tendo a troca de oxigênio, como para o alvéolo bom. Então, quando você tem essa vasoconstricção fisiológica natural, protetora do pulmão, é ótimo, porque apesar de você estar com uma boa região do pulmão comprometida, mas você tem aquele fluxo direcionado para a região que não está comprometida. Por isso que tem muita gente com pneumonia que vai descobrir depois de 1 mês, 2 meses, entendeu? Uma pneumonia crônica, arrastada. Eu já peguei vários pacientes assim. E o paciente vai se adaptando, né, àquela condição sem perceber muitas das vezes. Às vezes só sente um cansaço, entendeu? Então, o que eu penso é que deve haver muitos mecanismos imunológicos, fisiopatológicos relacionados à questão do Covid-19, e você realmente precisa, a partir do momento que você fizer um diagnóstico para isso, você precisa procurar um médico com o máximo de urgência. Ficar tomando vitamina B12 e ferro sem realmente você não ter necessidade, eu acho um pouco perigoso, entendeu? A B12 ainda não é tão perigosa porque ela é eliminada na urina, ela é uma vitamina hidrossolúvel, né? As lipossolúveis é que são muito mais perigosas do que a hidrossolúvel, mas a gente sabe que a B12 ela pode causar algumas complicações, né? Com muita ansiedade. O paciente que tem excesso de B12 tem muita ansiedade.
E às vezes você tem que fazer magnésio para contrabalançar isso, mas isso com prescrição do médico, né? Em relação ao ferro, não se toma o ferro sem indicação, porque o ferro, ele, através de uma reação chamada reação de Fenton, ele produz um radical livre chamado radical hidroxila, OH-, entendeu? E esse radical OH-, ele tem uma ação direta na lesão do material genético dentro do núcleo da célula. Entendeu? Então, assim, eu vejo paciente aí ficando tomando, vou tomar ferro porque faz bem, entendeu? Porque é bom para a saúde, é bom para os glóbulos vermelhos. Não se faz isso. Porque você pode estar acelerando processos degenerativos no seu corpo, inclusive doenças cardiovasculares, porque aumentando a produção desse radical livre, você produz então um colesterol oxidado. Esse colesterol oxidado, por sua vez, ele não é fagocitado e ele vai então ser depositado nas artérias, causando as placas de ateroma. Tá? Então é uma possibilidade por causa dessa chamada reação de Fenton. A reação de Fenton, que produz radical hidroxila, que produz colesterol oxidado, e esse colesterol oxidado, por sua vez, ele é depositado na placa como placa de ateroma. Isso é meu conhecimento já de muito tempo, tá? Isso aí é coisa que logo do início da minha formação eu já estudava isso. E a questão também do radical hidroxila, ele tem uma capacidade de lesionar o material genético do núcleo da célula. Então ele pode induzir uma célula normal a uma célula neoplásica, né? Neo, novo, plásios, formação. Então neoplásico, né? Formação de uma nova célula. Ou seja, o que é uma formação de uma nova célula a partir de uma célula normal? Câncer. Entendeu? Então eu acho preocupante. Eu colocaria aqui à disposição a nossa telemedicina, 21 para a gente entender o que realmente está acontecendo com você, tá? Isso aqui, vocês têm que entender que o YouTube não é um lugar para consulta. O YouTube é um lugar para nós trocarmos experiências de conhecimentos gerais, entendeu? Ou seja, para que vocês possam aprender, né, que o conhecimento ele precisa ser universal. E certamente o conhecimento sem alguém para reger, sem um maestro, ele pode se tornar uma confusão danada, né? E o maestro é o médico. Mas é importante vocês terem o conhecimento e, na dúvida, vocês perguntam para a gente. Mas consulta mesmo para orientação, para conduta, com o médico, e nós temos esse serviço de telemedicina, 21 99374 2042. Você manda uma mensagem para nós e a gente no dia seguinte, então, entra em contato com você, tá bom? Silvana, muito obrigado pela sua pergunta, espero ter lhe ajudado e para que realmente tenha uma resposta mais precisa para o seu caso, é só através da telemedicina. Obrigado, hein?